Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Eu não sei você, mas eu adoro me emocionar lendo livros. Na verdade, eu acho que esse é exatamente o motivo da minha leitura, de pegar um livro que me faça sentir exatamente aquilo que a história está tentando passar. E aí no vídeo anterior eu fiz uma coletânea dos livros que mais me fizeram chorar. Mas esse não é exatamente o meu objetivo na leitura. Eu gosto de me emocionar, mas chorar não é muito comigo. Então desta vez eu decidi fazer uma coletânea dos livros que mais me fizeram rir. Porque, de fato, a comédia é o que mais me agrada na leitura. E não é só o cômico pelo cômico, é porque realmente a leitura pra mim é um momento de espairecer, de sair um pouco da realidade, é pra ser agradável. E nada mais agradável do que rir, certo? Então, se você também gosta disso, eu separei nesta lista alguns dos livros que mais me fizeram rir. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista é O Xangô de Baker Street, de Jô Soares. Se você não conhece, essa história é sobre a primeira viagem do Sherlock Holmes ao Brasil. Ele vem aqui investigar um caso de assassinatos em série. Supostamente o primeiro serial killer da história. E sim, é um assunto sério, mas é escrito pelo Jô Soares, então também é muito cômico. Mas se você é muito fã de suspense, gênero policial no geral, este livro aqui não deve em nada para os grandes clássicos. Eu sei que a gente vê, é do Jô Soares, é um livro de comédia. Sim, tem muitos momentos hilários no livro, eu ri demais. Mas o suspense, a investigação, as pistas, tudo é muito bem feito, é muito bem escrito. O livro se passa durante a regência de Dom Pedro II, que chama o grande detetive para investigar o roubo de um violino. Mas não qualquer violino, é um Stradivarius, extremamente raro, extremamente caro e secreto. Secreto porque o nosso imperador deu esse violino para a amante dele, então ele precisa que todo caso seja tratado com muita discrição. Enquanto o Sherlock Holmes está por aqui, uma série de assassinatos começa a acontecer. Assassinatos brutais e aparentemente sem ligação um com o outro. E apesar das mortes aleatórias, aparentemente esses casos têm a ver com o roubo do violino, porque partes do violino são encontradas na cena do crime. E a gente começa a acompanhar a investigação, pegando pistas, entrevistando suspeitos. É tudo muito bem feito. Eu diria que não deve nada para Agatha Christie. Mas sim, talvez isso seja um pouco eclipsado pelo fato de que o livro é bastante engraçado. Ele é muito cômico, tem vários momentos que... Eu não sei você, mas eu, quando lia, eu não conseguia me segurar. Eu realmente gargalhava. Além disso, além do imperador, o livro tem vários outros personagens históricos aqui do nosso país. E lugares, enfim, é um livro que junta fatos e ficção. Eu já falei que eu gosto dessa mistura, né? Mas também tem um bônus pra mim, porque eu já falei num vídeo aqui que eu não gosto de Sherlock Holmes. Mas esse desgostar, e eu não vou dizer ódio, mas esse desgostar é baseado em um único livro que eu li. Toda a avaliação do caráter dele é baseada nessa única obra. Mas tudo que eu avaliei lá tá descrito aqui. E aí eu percebi que as pessoas também notaram esses traços que eu não gostei no Sherlock Holmes. Mas pra elas tá tudo bem, elas gostam dele mesmo assim. E foi este livro aqui que primeiro me fez reconsiderar a ideia de voltar a ler algum livro de Sherlock Holmes. Eu não li mais nenhum livro do Sherlock Holmes ainda, mas se algum dia eu voltar a ler, a ideia inicial desse perdão ao personagem veio deste livro aqui. Xangô de Baker Street é um livro emocionante. Ele me fez rir, ele me fez ficar com medo, apreensiva. E o mistério dele, como eu disse, não deve nada a ninguém. Pra mim, ele é a obra-prima de Jô Soares. É o meu livro favorito dele e um dos meus livros favoritos da vida. Pra mim, esse é um livro completo. Não é só pra rir, é um livro que vai te entreter em todos os sentidos. O segundo livro da minha lista é O Homem que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares. Bom, eu tinha que começar essa lista com O Xangô de Baker Street porque ele é o meu livro favorito, mas este livro aqui foi o que mais me fez rir. Neste livro a gente segue Dmitri, que é um revolucionário, mas acima de tudo ele é um idealista. Dmitri é um garoto que foi treinado na arte do assassinato para resolver os problemas do mundo. Acontece que além de muito ingênuo, ele também é muito desastrado, então ele acaba criando mais problemas do que resolvendo. E ele vai passando por momentos históricos reais, desde o assassinato do arquiduque Ferdinando até Getúlio Vargas. E de novo, eu gosto dessa mistura de fato e ficção, de personagens históricos, e o Jô Soares sabia muito bem misturar esses personagens reais nas tramas dele. Então este livro é sim muito cômico, ele tem cenas esdrúxulas, eu ria demais com as trapalhadas do Dmitri, mas ele também tem muita informação. Então é uma leitura muito gostosa, muito leve. Se você quer rir, esse é o livro que você precisa, você vai gargalhar. Sem dizer que é uma leitura muito rápida, passa assim, ó, em um momento. E o meu terceiro livro é de Morte, de Luiz Fernando Veríssimo. Na verdade, eu poderia colocar aqui qualquer coisa escrita por Luiz Fernando Veríssimo, mas eu escolhi esse aqui porque é uma coletânea de um único personagem e eu adorei ele. É de Morte é um detetive particular.
E aí o Veríssimo usa aqueles detetives famosos do cinema, da literatura, como base para criar este personagem. E o livro todo é muito irônico, porque o Ed Morte se leva muito a sério, ele tá investigando a sério as coisas. É só que ele não tem uma boa percepção e não consegue encontrar as pistas que estão literalmente debaixo do nariz dele. O único problema deste livro é que ele é muito, muito pequenininho. Acho que o Veríssimo precisava escrever mais sobre esse cara. O quarto livro que eu trouxe é O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Este livro aqui tem todas as 5 histórias da trilogia em um único volume. E vale muito a pena comprar o volume único, porque quando você começa a ler, você não quer parar. O primeiro livro começa com Arthur, um terráqueo, descobrindo que a Terra vai ser tirada do mapa do universo. E o Arthur é um inglês extremamente filomático e muito metódico. Tanto que quando ele descobre que a Terra vai ser destruída, ele fica lamentando por causa do chá da tarde e do jardim dele, por exemplo. Mas não tem jeito, por mais que ele se lamente por essa perda enorme, a Terra é destruída. Mas ele consegue se salvar. E é aí que a história começa, porque não só o amigo alienígena salvou a vida dele, como vai explicar pra ele como funciona o universo e como se comportar. Como ele também vai explicar como ele se torna um grande mochileiro por toda a galáxia. A história é muito engraçada, a gente ri demais, os personagens são engraçados, as situações são absurdas, mas também tem várias questões existencialistas, tem ciência, enfim, tem várias coisas aqui no meio. Não é só um livro pra rir, mas sim, você vai ler e você vai rir muito. E o quinto livro que eu trouxe é Confissões do Crematório, de Caitlin Doughty. Este livro me pegou totalmente desprevenida, porque é o relato de uma moça, da própria autora, Caitlin, contando como foi o começo dela na profissão de assistente de crematório. E se você, como eu, pensou, bom, se é sobre crematório, então deve ser um assunto meio pesado, né? Não, você está errado. Este livro aqui é muito engraçado. A autora é muito engraçada. Ela começa contando da vida dela mesmo, como ela começou a ter interesse por esse assunto, né, de embalsamamento e coisas assim. Até o momento que ela cai de fato em um crematório como assistente e tem que aprender todos os trâmites e a lidar com essas situações que, apesar dela ter interesse, ela não estava tão preparada assim para mexer com isso. Então ela vai contando os erros que ela cometeu, as vergonhas que ela passou, e tudo de um jeito muito leve e muito engraçado. E se você acha que isso pode ser um pouco falta de respeito, eu vou te dizer que o trabalho da autora, ela tem até um site, o trabalho dela é justamente fazer as pessoas pararem de ver a morte como um tabu. Não é querer que as pessoas deixem de respeitar os ritos, mas que as pessoas se preparem para isso e tratem com naturalidade. Foi um livro que abriu muito minha cabeça, porque eu era uma das pessoas que ela fala que escondem a cabeça na areia, não querem saber de nada, não querem ver nada sobre esse assunto, e quando a coisa acontece, tá totalmente desprevenida. Então eu gostei muito do jeito como ela escreveu, porque como é um assunto pesado, a minha reação inicial sempre foi me afastar, não querer saber, não querer ouvir. Isso é muito ruim. Mas vendo pelo livro dela, de um jeito tão leve, tão divertido, a gente começa a reavaliar essas situações, a pensar melhor nessas situações e se preparar mais. Então, particularmente, eu gostei muito do jeito como ela abordou esse assunto. Pra mim, funcionou muito bem. E, inclusive, eu indico os outros livros dela, que falam sobre ritos ao redor do mundo e sobre os medos das pessoas, né, com relação ao depois, ao que vai acontecer com elas ou com os parentes dela. Realmente é muito interessante o jeito como ela escreve e os assuntos que ela aborda são muito importantes. Mas sim, tudo de um jeito inesperadamente engraçado. Vale a pena. E a última história que eu trouxe é a série The Witcher. E o nome do autor vai aparecer aí na tela porque realmente eu não faço ideia de como se pronuncia. Pra ser sincera, eu não ia colocar essa série aqui porque ela é uma série de aventura, então tem várias situações de violência bem pesadas, mas apesar disso, eu tenho que te dizer que eu ri muito lendo esses livros. Na série a gente acompanha o Geralt de Rivia, que é um bruxo. Pra ser sincera, eu acho que essa palavra ficou um pouco fora de contexto na tradução, porque um bruxo na história, na verdade, é um ser humano comum que foi alterado geneticamente para se tornar um ser mais forte e lutar contra criaturas das trevas. Então, através desse processo de seleção e treinamento e outras coisinhas mais, esses meninos se tornam muito fortes, muito ágeis e muito resistentes. E aí eles são soltos no mundo como mercenários, e aí eles vão procurando aldeias, pessoas que estão tendo problemas com essas criaturas fortes que elas não conseguem lidar sozinhas, para livrá-las desse mal e ganhar um dinheirinho. E várias coisas aconteceram, tanto de guerras quanto discriminação, perseguição, e na história que a gente segue, o Geralt já tem poucos bruxos no mundo, eles são praticamente uma espécie em extinção. Então a história tem muita ação, tem muita aventura, tem muita luta, tem uma guerra acontecendo, mas no meio de tudo isso tem humor. E é por isso que eu não podia deixar de colocar essa série aqui,
porque eu ri muito, situações muito absurdas, situações inesperadas. Porque realmente, você tá lendo uma situação de guerra, você não espera humor ali no meio, né? Mas tem, e muito. E não é nada que quebre o desenvolvimento da história, sabe? Aquele humor, assim, só pra aliviar a tensão. O humor acontece naturalmente, são os personagens mesmo, o jeito como eles falam, as coisas que acontecem sem querer. São situações que realmente poderiam ter acontecido. Não é nada forçado, é realmente um humor do dia a dia. Então eu não podia deixar de colocar essa história aqui. Como eu disse, ela tem sim situações bastante pesadas, mas no geral ela é uma história muito envolvente, muito gostosa de ler, a gente não consegue parar. E o Geralt, ele é um fofo, ele é um outro personagem que eu adotei como meu filho literário, eu adoro ele, amo demais. Então se você gosta de livros de aventura, mas quer ler uma coisa mais leve, que não se leve tanto a sério, a série The Witcher é perfeita. E é isso, essa foi minha seleção de livros para rir. Espero que você tenha gostado. Se gostou, me dá um joinha, se inscreve no canal e me deixa nos comentários sugestões de livros engraçados para ler, porque, como eu disse, eu gosto bastante. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.